Bom, rapaziada, bora aqui conversar um pouquinho sobre o Guto Ferreira, né? Porque a informação que a gente tem aqui é que o Guto Ferreira não vai renovar com o clube do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso, vamos dar detalhes para vocês aqui do que aconteceu aí, o nome que o clube do Remo tem na mesa aí, os dois nomes, tá? O mais provável, acredite se quiser, isso aqui não é tem Benê não, tá? Isso aqui não é, como é que os caras me chamam aqui? De sensacionalista. Sensacionalista, é isso. Acredite se quiser, não é sensacionalismo. Esse nome está na pauta do Clube do Remo. Eu também não acreditei quando eu ouvi, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio. Meus amigos, do meu amigo Gabriel, tá? O telefone dele tá aí na tela passando para você. Entre em contato com o Gabriel aí, tá? Para você fechar o seu pacote de TV aí no Gabriel. Esse vídeo também, rapaziada, tem um patrocínio de meu amigo aí, lá, o montador de móveis, tá? O JP. Só você entrar em contato com o JP para montar o seu móvel lá com o JP. Esse vídeo também, meus amigos, tem o patrocínio aí de Setembro, R$ 1.000 na compra do seu veículo. Entre em contato com a galera da Setembro para você comprar o seu veículo, 1.000 pratas na compra do seu veículo de desconto, tá bom? E também esse vídeo é patrocinado pela Ed Ótica, as melhores lentes e armações você encontra na Ed Ótica e aquele preço especial que cabe no seu bolso. Ed Ótica, entre em contato com a galera aí da Ed Ótica, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, antes da gente ir para as informações aí, eu peço para você não deixar de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, você que já é, aperta o dedão no like aí, hype esse vídeo se você puder também e deixe seu comentário aqui, a sua opinião, é muito importante pro nosso trabalho, tá bom? Se inscreve aí, vamos chegar a 50 mil inscritos aqui no YouTube. Vamos lá, vamos falar aqui, né, sobre o Guto Ferreira, tá bom? Por quê? Estava tudo encaminhado para o Clube do Remo renovar com o Guto Ferreira. Porém, questões burocráticas, que eu não acredito que seja financeira, eu não acredito, sinceramente falando para vocês, para mim aconteceu outra coisa além da questão financeira, porque o Remo ofereceu um baita salário pro Guto, praticamente o dobro, né? Essa questão de multa aí para mim também não me convence esse papo. Com certeza ali aconteceu outra situação que ninguém vai falar, né? E as pessoas que sabem também não vão dizer, mas a verdade é que o Guto não vai ficar no Remo. E também a informação que eu acabei recebendo hoje e confirmei agora há pouco é que ele tem aí o interesse de treinar o Internacional no ano que vem. Inclusive ele já recebeu o convite. Só que aquilo também não faz muito sentido porque o Inter ainda não caiu. Tá certo que o Inter tá com 70, 90% já rebaixado para a Série B, mas o Internacional pode escapar se vencer o Bragantino e dois times ali tropeçarem. O que não é muito difícil se você olhar os confrontos dos outros times. Mas, sinceramente, né, essa possibilidade do Guto treinar o Internacional, onde ele tem uma história lá bem bacana no Inter, né, ele conquistou o acesso também como treinador do Inter. Eu acho que isso também pode ter pesado na escolha dele de sair. Não, eu não acredito nessa possibilidade, mas a verdade é que Guto Ferreira não será treinador do Clube do Remo no ano que vem, tá? E, gente, eu preciso aqui falar para vocês aqui sobre a questão do Guto, a passagem dele aqui. Eu não vou permitir, eu como torcedor do Remo, não vou permitir que ninguém, absolutamente ninguém, muito menos pessoas que não estão nem aí pro clube, que agora estão querendo surfar no hype do clube, tentem ali transformar o Guto em um vilão. Ele não é um vilão na nossa história, muito pelo contrário. Ele vai ficar marcado na nossa história. O melhor momento que eu vivi como torcedor do Remo, e muitos de vocês também aí, né? Aquela galera que teve o privilégio de ver o Remo na Série A, que vai rever esse ano. Parabéns, tá? Vocês têm ali os seus ídolos, viram vários craques vestindo a camisa do Remo, mas a minha melhor lembrança como torcedor do Remo é essa. É a que eu vivi no último dia 23 de novembro, quando o meu time do coração subiu para a primeira divisão e eu estava lá no estádio. Uma emoção que eu vou contar daqui aos 20, 30 anos, né, com a mesma emoção que eu estou contando agora para vocês. E se não fosse o Guto Ferreira, dificilmente nós teríamos vivido isso. Dificilmente. E claro que ele poderia ter coroado a passagem dele com o acesso e o título
Mas para ele ganhar o título da Série B, ele teria que vencer todos os 10 jogos, né? E é praticamente impossível em um campeonato tão equilibrado como foi a Série B. Mas as 6 vitórias seguidas, né? Os sete triunfos, eu diria, né? Os 9 jogos sem perder, porque o Remo só perdeu um jogo com o Guto, que foi justamente o 3-1 para o Avaí. Isso vai ficar na história do clube. O nome de Guto Ferreira vai ficar na história do clube. E vocês do Clube do Remo, não tentem queimar ele não. Não façam isso. Isso é uma maneira de vocês serem ingratos. Independente se ele saiu puto com vocês, alguma coisa do tipo, postem uma homenagem pro Guto, porque ele merece. Ah, Wayne, mas ele não trabalhou de graça. Não trabalhou de graça, é verdade. Mas fez o que poucos fariam à frente do Clube do Remo em tão pouco tempo. E tá assim na história, na nossa história do nosso clube do coração, tá bom? Eu não tenho nenhum rancor do Guto, muito pelo contrário. Vou torcer muito pro sucesso dele na próxima empreitada dele, né? Na carreira dele. Que ele possa ser muito feliz, apesar de eu achar que ele poderia ainda ficar no Remo. Agora sobre os 2 nomes dos treinadores, tá? Vamos lá. Primeiro nome deles, Thiago Carpini. Eu falei mais cedo sobre o Thiago Carpini, né? É um treinador ali que, querendo ou não, seria a primeira opção da diretoria, porque é um treinador mais barato, é um cara mais acessível, tá ali sendo rebaixado com o Juventude, né? Mas já fez bons trabalhos, fez um bom trabalho no Água Santa, fez um bom trabalho no Vitória no ano passado, conseguindo livrar o Vitória de um iminente rebaixamento que o time estava tendo no Brasileirão. E esse ano não pôde repetir o mesmo sucesso, mas está aí livre do mercado e provavelmente o Clube do Remo está com ele, o nome dele em pauta. E agora o nome que para mim me surpreendeu muito. Quando esse nome chegou para mim pela primeira vez e eu falei aqui para vocês sobre ele, eu achava que era aquele papo, né? Isso é papo de boleiro, né? É papo de passarinheiro. Mas não é, gente. Não é verdade. O Clube do Remo está interessado na contratação do treinador Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Treinador que fez a melhor campanha de um time brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. É verdade, só teve uma edição da Copa do Mundo de Clubes, né? Que foi essa desse ano. Aliás, que torneio absurdo, hein? Que torneio incrível, né? E aí, na Copa do Mundo de Clubes, ele chegou na semifinal com o Fluminense. Depois não repetiu o mesmo sucesso. Viveu um desgaste muito grande, emocional e também dentro do Fluminense. E deixou o clube ainda esse ano. Está desempregado e seria ali uma opção do Marcos Braz. O que pode viabilizar esse negócio? E qual é a dificuldade principal dele, né? O que pode viabilizar é a amizade do Renato Gaúcho com o Marcos Braz, que é uma amizade muito grande. Eles ficaram amigos ali depois que o Renato Gaúcho treinou o Flamengo, né? O Braz já queria trazer há muito tempo o Renato Gaúcho para o Flamengo, para treinar o time do Flamengo. E aí eles acabaram ficando muito próximos. O que pode inviabilizar esse negócio? A questão salarial. O Renato Gaúcho não vai vir para o Remo pedindo 500 mil, pô. É papo de 800 para cima, tá? Papo de 800 para cima. Não é menos que isso. E, querendo ou não, se for utilizado de maneira positiva a possível vinda do Renato Gaúcho para o Remo, né? O Remo poderia atrair muitos jogadores de um bom nível. A possibilidade do Remo contratar um leque de jogadores interessantes com o Renato Gaúcho é maior do que sem ele. Isso aí é fato. O nome Renato Gaúcho no Remo vai impactar, assim como o nome Marcos Braz impactou. E isso de maneira positiva, claro. Mais investidores, mais grana, porém o Remo vai ter que gastar mais também. E a consciência tem que estar nisso aí. Não só na parte financeira, mas também na parte de gastos, né? O Clube do Remo tem um orçamento limitado, todo mundo sabe. Mas é inegável, a contratação do Renato Gaúcho mexeria ali com as estruturas do Remo, tá? As estruturas financeiras. Vamos ver aí como vai se desenhar essa situação. Vamos aguardar aí. A verdade é uma só, né? O Guto Ferreira não fica no Clube do Remo. E para encerrar aí a questão do Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha, ele vai viajar, vai tirar férias, vai curtir ali com sua família, né? As merecidas férias, inclusive. O artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. E ele vai viajar com a proposta do Remo na mesa. A proposta do Remo foi aquela que eu falei para vocês. 500 mil de salário, luvas ali,
né, a possibilidade de um contrato maior, caso o Remo permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Pedro Rocha está pedindo uma luva de 2 milhões, e aí pro Remo ficar muito complicado, porque é um valor altíssimo, né? Imagina só para um jogador você pagar 2 milhões de luva, é complicado. Mas ambas as partes vão negociando ali e vamos ver aí como vai desenhar o futuro de Pedro Rocha e Clube do Remo. Por enquanto, nada está definido e o Pedro Rocha vai tirar suas férias. Deixa aí no comentário, quero muito saber sua opinião sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.